Pai, do Criador, do Altíssimo, do Soberano. E como se pronuncia nas Escrituras, onde é que está a primeira menção do verdadeiro nome do Criador. Então essa é uma questão bem importante. Creio que várias pessoas têm essa dúvida, né? Para saber, muitas pessoas querem aprender. E muitas pessoas também ainda fazem chacota, como se isso não fosse importante, como se o nome não fosse importante. Então assim, eu posso começar com a seguinte pergunta: se o nome do Criador não é importante, então você pode chamá-lo de Satanás, você pode chamá-lo de qualquer coisa, ou de qualquer outro tipo de nome, João, Carlos, Alfredo, enfim, é ou não é? O que importa é a sinceridade de coração. Tá, então se o que importa é o que eu acho, a minha sinceridade, não, eu tenho fé num Criador, mas eu posso chamar do que quiser, de Deus, de Jesus, Jeová, Javé, então pode chamar de Satanás também, ou não? Sim, essa é a verdade. Tá entendendo onde é que você vai chegar com esse raciocínio, que é ilógico? Você não vai chegar num lugar bom. O que a Escritura fala sobre o nome? A Escritura fala em Isaías que o meu povo saberá o meu nome. Ué, se o Criador próprio falou que o povo dele saberá o nome dele, por que as pessoas então insistem em dizer que não pode pronunciar o nome verdadeiro, que o nome dele é impronunciável, que no hebraico não tem vogais? Então assim, o que a Escritura fala? O que importa é o que você acha, o que vale é o nosso achismo, nossa concepção das coisas, ou o que a palavra do próprio Criador diz, ou o que o Criador diz. O que importa é o que o Criador diz, e não o nosso achismo. Então, diante disso, temos que nos pautar na base. O que é o alicerce para os cristãos, para os eleitos, para os judeus? A Escritura. Sem ela, você não tem alicerce. Sem ela, você fica sem base. A Escritura é o nosso guia e luz. Salmo 119. Então, começando pela palavra, o nome do Criador. Eu já ouvi várias coisas, tetragrama, Yud-Heh-Vav-Heh, Jeová, Jesus, Jacó, eles colocam tudo num saco de gato, como se fosse a mesma coisa, e não é. Escrituristicamente, o nome do Criador surgiu em primeira instância, em sua essência, e foi o próprio Criador quem revelou. A quem? Principalmente, inicialmente, a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, verso 14 e verso 15 está o nome do Criador. O que o sistema fez? O sistema adulterou as Escrituras. O sistema religioso e também os copistas, escribas que pegavam alguns manuscritos de uma pessoa, outros manuscritos de outra pessoa, copiavam. Eles tinham um padrão ou pensavam que aquilo lá que estava escrito pelo primeiro copista era mais certo, ou que o outro era mais certo, e escreviam do jeito deles. O problema é que inicialmente a Escritura nem existia quando o Criador fez Adão e Eva. Eles não tinham ainda alfabeto. O alfabeto iniciou-se muito tempo depois com os fenícios. Primeiro foi o povo da Mesopotâmia, que criou um sistema de linguagem chamado pictograma. Esse pictograma não era alfabeto, não era escrito, eram desenhos, ideias, imagens, por isso pictograma. Em inglês, picture é imagem. Daí que derivou-se, inclusive. Depois vieram o povo cananeu e depois o povo acadiano. Até então eram só ideias, não existia alfabeto. E só depois que houve o alfabeto fenício. Os hebreus estavam cativos e aprenderam uma língua com os fenícios. Num outro vídeo eu vou desenhar para vocês como é que era o alfabeto. A primeira letra, Aluf, que depois virou Alaf e depois virou no hebraico moderno, Aleph. Bom, no hebraico nós encontramos em Êxodo 3, verso 14 e 15, o nome verdadeiro do Criador. O povo de Israel estava preso no Egito e o Criador então chama Moisés e fala: Moisés, você vai até o Egito libertar o meu povo. Moisés então pergunta para o Criador: mas quando eu for até o teu povo, eu vou chegar diante deles e vou dizer que eu fui enviado por quem? E o Criador responde em Êxodo 3,14. Diga a eles que eu sou o que sou. Essa é a tradução para o português. No hebraico não está assim. No hebraico, tanto no paleo-hebraico, que é o hebraico mais arcaico, tá? Mais antigo, e no hebraico moderno, todavia com outras letras, está escrito
Ahayá, Achar, Ahayá. O que significa isso? Isto significa que o nome dele está muito bem definido no seu significado e essência. Ele quis dar o nome a Moisés, para que nós saibamos. Então está lá. Como você pode estar vendo aí na tela, as letras hebraicas, elas são bem difíceis de se entender a princípio. Mas depois que você as entende, fica mais fácil de compreender os significados de cada letra, inclusive também de nomes, ok? O que significa Ahayá, Achar, Ahayá? Significa o eu sou o que sou. Ou seja, a primeira letra, Aleph, tem um significado. Esse significado não foi à toa que o Criador colocou ali. Significa o primeiro, porque Aleph, na verdade, veio do povo fenício, que depois era, na verdade, do povo acadiano, que era a ideia. E esse povo acadiano, enfim, eles tinham a ideia do boi. Olha só, que interessante. Você sabia que a letra Aleph significa boi, né? No povo antigo, nos povos antigos? Por quê? Porque o boi era um animal principal naquela época. Ele puxava, ele tinha trabalho, né, papel de exercer força, então ele servia também para alimento. Então a primeira coisa, né, era uma das coisas mais importantes, era o boi nos povos antigos. Por isso que a letra tem esse formato que você está vendo aí na tela, é como se fosse uma cabeça de um boi. Tanto é que depois, por isso que no Monte Sinai o povo começou a adorar um bezerro de ouro. O Moisés subiu no monte e eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro, porque eles adoravam, os povos pagãos acabavam adorando os animais. Por isso que fizeram um boi. Só que esta letra, o Criador colocou ali inserida no nome dele, no início, né? Ahayá, Achar, Ahayá. O primeiro. Aleph, o primeiro, eu sou o primeiro, é o que o Criador está querendo dizer. Eu sou o início de tudo, eu que faço todas as coisas, eu sou a origem da vida. É isso que o Pai está querendo dizer através desse significado do nome a Moisés, em Êxodo 3, 14 e 15, ok? O que mais? Ahayá. O que é Hayá em hebraico? Em hebraico é ser, é o verbo existir, vir à existência, dar a vida, a origem da vida. Isso que significa Hayá em hebraico. Então, Hayá, ser, eu sou, é isso que significa. Por isso que ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. Isso que o Criador disse para Moisés. Então, você compreende que o nome dele é importante, sim. Ele não se chama João, Carlos, Yaakov, ele não se chama Calvino, Arminius, ele não se chama isso aí, ele não se chama Jesus, ele não se chama esses nomes, Dagon, Baal, não, nada disso. Ele tem um nome próprio, ele deu um nome a Moisés, Hayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós, é o que ele diz. Essa é a primeira origem do nome, é o registro mais antigo do nome do Criador. Está em Êxodo 3, verso 14 e 15 também. Você vai encontrar também o nome Yah, Yah, que significa eu sou, que também é parte do verbo, tá? Vir à existência, a origem da vida, ele é. Por que ele disse eu sou a Moisés? Porque ele é totalmente diferente de tudo que existe e de toda a criatura. As criaturas passaram a ser, passaram a existir. O Criador não, o Criador é. O Criador diz, eu sou. Você, uma criatura mortal e pecaminosa, você passou a existir. Eu sou. Essa é a essência do nome dele. Ele é perfeito, ele é a origem da vida. Ele é único e ninguém se iguala a ele. Ele diz, Ahayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou. Ele é o primeiro. Aleph, ele é o primeiro. Ele é o único. Dele partiu tudo. Tudo veio à existência através dele. E pela ordem e decreto e soberania dele, pela vontade dele. Então, eu sou o que sou. Ahayá, Achar. O que é Achar? No hebraico moderno está Asher, mas no paleo-hebraico está Achar. O que é Achar? É
aquele que significa eu sou aquele que eu sou. Eu sou o eterno, eu sou o autor da vida, eu sou aquele que tudo pode, eu sou o todo-poderoso, eu sou o soberano, eu sou. É isso que o Criador quer dizer no nome dele. A essência do nome dele é essa. Entende? Então, Ahayá, Achar, Ahayá. Eu sou o que sou. Você vê em vários textos das Escrituras dizendo que nós devemos invocar o nome dele. Me invoquem, clamem a mim, chamem pelo meu nome, confessem vossos pecados e eu vos perdoarei, sararei sua terra. Quantas vezes você vê em Ezequiel, em Isaías, falando sobre o nome do Pai? E várias pessoas pegam e dizem simplesmente assim, ó, não, essa é uma seita do nome. Quem defende o verdadeiro nome do Criador? Não, é uma seita, não creem nesses hereges. Eles falam bem assim, ué, que interessante, se o próprio Criador que deu esta doutrina, como é que nós vamos deixar de ensiná-la? Doutrina do grego didaquê, ensino. E o que mais me espanta e indigna, nem espanta tanto, porque isso é característica de bode mesmo, fariseu, é que essas pessoas que falam que, não, essa é uma seita do nome, não precisa acreditar, basta crer em Jesus, crer em Deus, o nome é Jesus, não precisa negócio de hebraico, negócio de Yod Rei Vav Rei, o que é isso? Yah, o que é isso? Aleph, o que é isso? Pra quê? Besteira, você aceita do nome, não precisa acreditar nisso. Que legal, essas pessoas são aquelas religiosas, são justamente as religiosas que estão dentro dos templos, que são pastores, bispos, diáconos, diaconisa, o que é isso? Então assim, você vê que o sistema religioso sempre vai te encaminhar para a confusão, para você não crer na verdade. E isso é muito sério, porque olha só, Atos, o livro de Atos diz que só há um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Só há um nome. Ele não fala dois, ele não fala quatro, ele não fala um nome parecido, ele fala um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Ahayá, Achar Ahayá, eu sou o que sou. Ele é o autor da vida, então só ele pode te dar a vida nova para você ser salvo. Então, eu vejo as pessoas hoje, num engano terrível, ensinando que não, o nome é Jesus, o nome é Deus. Ó, a letra J, ela nem existia até 5 séculos atrás. Ela veio existir depois na versão latina, não existia. Não tem som de J no grego, no hebraico, em fenício, em nenhuma das línguas primeiras. O que eles fizeram? Eles pegaram Jesus, né? De onde é que eles inventaram esse nome? Do Deus Tammuz, que era o Deus Sol, que era filho de Nimrod com Semíramis. Nimrod, que abusou da própria mãe, teve Tammuz. O que eles fizeram? Eles só pegaram o J de Júpiter e colocaram o nome Tammuz e ficou Jesus. Eles juntaram tudo e depois colocaram Jesus Cristo. De onde é que veio Cristo? O que é Cristo? Cristo é nome? Cristo não é nome. Cristo, ele diz que é ungido, enviado. Não é. Cristo vem de Christos, que por sua vez vem de Chreston, que por sua vez era uma homenagem a Crista, do Sol, a luminosidade do Sol, por causa do Deus Tammuz, Sol, pagão. Por isso que ficou Jesus Cristo, ou seja, Tammuz, a crista de Tammuz, que é o Deus Sol do paganismo. Deus não é nome, é um termo, é um vocábulo para caracterizar qualquer divindade. Que veio da onde? Deus veio de Zeus. Não tem como ser mais claro do que isso. A verdade é uma só. Se você tem um nome, qual que é o seu nome agora? Você está vendo esse vídeo aí? É João? É Paulo? É Pedro? É Roberto? É Carlos? É Tamires? É Yasmin? Qual é o seu nome? Se você for para os Estados Unidos, para a China, para a Mongólia, para Taiwan, para a Índia, qual vai ser seu nome lá? Se seu nome é João aqui no Brasil, vai ser John nos Estados Unidos? Se alguém te chamar de John, você vai entender? Não, você vai pensar que é outra pessoa que está te chamando. Então,
O nome é um, e nome não se traduz. Nome se translitera para o entendimento a outro idioma. E tem que ter muito cuidado com isso também. Então, pessoal, olha o quão sério é isso. As pessoas estão dando descaso a isso e esse é um assunto muito sério. Eu não estou brincando aqui, a verdade é esta. Ninguém aqui está batendo o martelo assim, ó, a verdade absoluta, pá! Não, eu não estou dizendo isso quanto ao nome. Eu estou dizendo o seguinte, a questão do nome é muito importante. E existem sim em manuscritos muito antigos. E isso perdurou ao longo do tempo, só que os homens adulteraram por causa dos copistas, por causa dos escribas e fariseus hipócritas. Tem mais essa. Eu creio que seja necessário aprender o alfabeto hebraico primeiro, para depois nós estarmos aí falando mais sobre o nome do Criador, porque é impossível você entender as letras que compõem o nome do Eterno sem primeiro conhecer o hebraico. Então aqui temos o alfabeto hebraico moderno, também chamado de hebraico Ashuri, porque veio da Assíria, com pronúncia do hebraico antigo, que é o Abari. Abari, que é hebreu ou hebraico, todavia a pronúncia de cada letra é diferente. Nós vamos ler primeiro no hebraico moderno e depois no hebraico arcaico, ok? Lembrando que de trás para frente, tá? Nós lemos o hebraico sempre de trás para frente, da direita para a esquerda. A maioria dos alfabetos, a maioria dos idiomas orientais são de trás para frente. A primeira letra que nós temos aqui é a letra Aleph. No paleo-hebraico é Alaf. No fenício é Aluf. Mas nós vamos nos concentrar primeiro só no hebraico, ok? Ela também tem som vocálico, ok? Ela também tem um som vocálico. É este desenho aqui. Todas as letras que estão com esse quadradinho azul aqui é porque tem som vocálico, ok? Nós vamos chegar em cada uma delas. Primeira letra, Aleph. Segunda letra, Beit. Muito importante aqui o seguinte, alguns professores hebraicos modernos estão deturpando esta letra. Estão colocando o Dagesh aqui dentro, que é um pontinho, tá? E estão dizendo que com o Dagesh vira Beit. Sem o Dagesh, quando fica vazio, sem o sinal maçorético Dagesh, fica Veit, com som de V. E não é assim. Isso surgiu há pouco tempo. No hebraico antigo não era assim. É Aleph, a primeira letra, e a segunda letra é Beit. Por isso que é Aleph Beit. E no grego é Alfa Beta. Beta é a segunda letra do alfabeto grego. E daí que originou-se a palavra alfabeto. Então é Aleph Beit. Tanto é que a palavra pai em hebraico é Ab. A primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico. Ab. Pai em hebraico, tá? Aleph, Beit. Gimel. Gimel. O Gimel tem som de G. Lembra aqui uma coisa, ó, nunca se esqueça. Nunca você vai encontrar som de G no hebraico e nem no grego e nem em nenhum outro idioma antigo. O som de G surgiu, de GJ surgiu há 5 séculos atrás apenas. Então, Gimel vai ter som de G. G, ok? Nunca de G. Nunca. É G. Aleph, Beit, Gimel. O Beit tem som de B, tá? Gimel, som de G. Gi, Ga. Quarta letra, Dalet. Dalet vai ter som de D de dado. Rei. Esta letra é muito importante. A letra Rei. Ela também tem som vocálico, mas ela é uma consoante. Tá? Na verdade, as letras no hebraico são consoantes, mas algumas têm sons vocálicos. É isso que você tem que compreender, ok? A letra Rei, ela vai ter som de Ha ou de A. Lembre-se que isto aqui é um som de H. Então assim, nós não falamos hot dog. Se você for para os Estados Unidos e falar eu quero um hot dog, o estadunidense não vai entender o que você está falando. Não é hot dog.
é hot dog. Vai ter um som de R fraco, ok? A mesma coisa você vai falar a palavra em inglês casa, que é house. Você não vai falar house ou ouse. Você vai falar house. Tem o som de R fraco. Então lembre-se sempre que quando você ver a letra rei em alguma palavra, ela vai ter o som de R fraco, tá? Outra letra, a letra Vav. Esta letra Vav também tem som vocálico. Ela tem som de U, Vav. Também é uma letra extremamente importante. Essa letra, ela significa prego, tá? Significa prego. Outra letra, Zain. Zain. Tem som de Z, tá? Z. Outra letra, Het. Het. É bem gutural mesmo, é bem com a garganta. E você vê que ela é parecidíssima com a letra Rei. O Rei vai ter som de R fraco, Ha, Ha. E o Het vai ter som de R. Ha, na pronúncia do paleo-hebraico aqui em cima, ó, Ha, é gutural, é com a garganta. Então tem uma diferença, ela fecha aqui esta perna enquanto esta aqui deixa aberto, caracterizando a diferença de pronúncia no som, ok? Het. Você tá... Eu tô mal da tosse. Eu tô mal, cara. Tô mal de uma tosse que me deu. Olha, vai deixar pra parecer pedra de verdade. Porque ser bem mais barato, tá? Eu tô mal, cara. Ai, eu não consigo falar por muito tempo sem dar vontade de tossir. Eu não sei o que eu tenho. Que legal! Eu fico perguntando como é que você come e sobrevive, né? Né, André? É verdade. Het. Lembre-se sempre disso. Tate vai ter som de T. Yud. Essa letra é muito importante também. Ela também tem um som vocálico. Ela é uma consoante, mas tem som vocálico. Yud. Ela tem som de IA ou de Y. Ok? Nós vamos ver mais pra frente. Outra letra aqui embaixo. Kaf. Letra Kaf. É um C invertido, tá? Vai ter som de K, né? É um som propriamente dito da letra K. Outra letra, Lamed. Lamed. Som de L. Essa é bem fácil, tá? Som de L. Lamed. Outra letra, Mem. Som de M. Nun. Som de N de navio. Samer. Samer. Som de S. Ain. Também tem som vocálico. Ain é como se fosse um Y, só que não é Y, tá? Ela vai ter som de A. Outra letra, P, vai ter som de P. Outra letra, Tzadi, vai ter som de T, T, TS bem rápido. Outra letra, Kuf, vai ter som de Q. Resh, lembre-se que não é Resh, porque não é rei. Aqui é Resh, com o R bem puxado, Resh, tá? Outra letra aqui embaixo, Shin. No paleo-hebraico é Shá, a pronúncia. Ela vai ter som de SH. Em pouquíssimas partes, som de S bem forte. E a outra letra, letra Tav. Tav. Ela vai ter o som mais de TH. E depois nós temos o que? As letras que ficam no final de cada palavra. Mem sofit, Nun sofit, Tzadi sofit, Pei sofit e Kaf sofit. Ou seja, sofit que significa no final. São as letras, as mesmas letras, só que são escritas diferente e ficam no final de cada palavra. Então a pronúncia é essa. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Tav. A pronúncia no paleo-hebraico nós vamos ver agora. Então, como você pode ver aqui,
Vamos começar também da direita para a esquerda, normalmente. Veja que um pouco a grafia mudou, né? Você pode ver que aqui já é outro tipo, porque é um hebraico mais antigo. Vamos lá. Alaf, Bit, Gamal, Dalas, Ha, Uau. Os norte-americanos leem bem assim, Uau mesmo, tá? Vai ter som, vai ser mais puxado pro U, ao invés do V, Vav, V, e sim Uau, porque tem um som de U. Zan, Hath, Tit, Yad, Kaf, Lamad, Mim, Nun, Samach, Ayan, Pa, Tzad, Kuf, Rash, Shan, Tal. A pronúncia mais correta do hebraico é esta daqui, porque é o hebraico mais antigo que se tem provas, e a pronúncia das letras é essa, o som que elas vão dar é este, entenderam? Então, parte-se daí para se entender o nome do Criador. O que vocês têm que entender em primeiro lugar é que o hebraico, cada letra deste alfabeto tem uma pronúncia específica simbolizando uma coisa. Aqui nós temos um exemplo em Juízes 12, que diz assim: E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade, feriram a Efraim. Por quê? Porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixe-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, esta palavra. Eles mostravam esta palavra aqui em hebraico, que significa isso aqui, ó, né? Transliterando, é isso aqui, ó, é Shibolete. O que eles diziam então? Ó, porém ele dizia Sibolete. Ele dizia Sibolete. E esta letra aqui, como nós vimos antes, é a letra Shin. No paleo-hebraico é Shan. Ou seja, ela tem som de SH e não de S. Então eles diziam Sibolete porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Ou seja, eles matavam as pessoas porque eram infiltrados. Entendeu? Ou seja, cada letra é muito importante. Se você isola qualquer letra ou muda a sua pronúncia, perde todo o significado. Olha a importância do alfabeto hebraico, do significado e pronúncia de cada letra. Então a grande questão aqui é o seguinte: o nome do Criador é o tetragrama. Por exemplo, encontramos o tetragrama aqui em Deuteronômio 6, verso 4. Aqui, Yod, Rei, Vav, Re. Olhe só como eles adulteraram a escritura. Você coloca na tradução aportuguesada e diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tiraram o nome do Criador e colocaram Senhor. Colocaram Deus. Olha a diferença por hebraico. Está aqui, ó, Yud, Re, Vav, Re. Aqui eles ocultaram já o nome do Criador, porque colocaram o Shevá, que são essas duas bolinhas aqui embaixo que você está vendo, ó, e aqui o outro sinal massorético, chamado Kametz. Então abaixo do Yud tem um Shevá, que deles colocam como se fosse um som mudo. Como se não tivesse som essa primeira letra, na verdade ela tem um som. Já começa o erro por aqui. Já traduziram errado a Bíblia para o hebraico. Olha o nível que chegamos aqui. E aqui também. Segunda menção do nome, ó. Colocam o Shevá e o Kametz para tirar a pronúncia do nome do Criador. Isto aqui está errado. Não tem que ter sinal massorético nenhum, porque o Yud também tem som vocálico. Tiraram a pronúncia do nome do Criador. E aí, isso já no hebraico, tá? E no português, então, Senhor. Senhor não é nome. Senhor não é nome. Então, pessoal, olha o nível que chegamos aqui. Então, vamos lá. O tetragrama
como que é a pronúncia do tetragrama e quais são as letras que devem ir no tetragrama na transliteração. Essa é a grande questão. Temos aqui vários textos, todos eles mostram o nome do Criador. Está no mandamento, está em várias partes. Olhe só que interessante. Isaías 42:8. Vamos ver onde é que está o nome ali. Se está em Isaías 42:8. Isaías 42, verso 8. Está aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. Só que eles colocaram os sinais maçoréticos. E um outro detalhe, né? Esse aqui é o tetragrama. Originalmente, a origem mais antiga em manuscrito é Iá, não é o tetragrama. Só para explicar para você, o tetragrama veio depois do Iá. A primeira menção do nome é o Iá, depois que surgiu o tetragrama, ok? Só para esclarecer isso também. Enfim, vamos botar aqui na português. Eu sou o Senhor. Tiraram aqui o nome dele, ó, porque aqui no restante do versículo diz: este é o meu nome. Então olha só, o nome dele estava na escritura, mas eles adulteraram para Senhor, tá? Senhor significa dono, possuidor. João 17, verso 25 e 26. Olha só: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci também, e estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que... Olha só, o Messias está falando aqui que ele fez conhecer o nome do Pai aos discípulos. Então, isto é verdade. No próprio mandamento em Êxodo 20, verso 7, olha só: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui no hebraico também está o tetragrama. O tetragrama aqui e o tetragrama aqui. Eles tiraram a pronúncia porque colocaram sinais maçoréticos, mas isso aqui tem pronúncia, tá? Então o nome dele está em toda a escritura. Esse negócio de que não pode falar, isso é balela, porque é o seguinte, ó. Eles inventaram assim, ó. O que esses judeus inventaram? Eles inventaram que você não pode, ó, porque você não pode tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, então você não pode falar o nome, isso é balela, tá? O você não pode é usar o nome para fins maléficos, falar em vão. Agora, ensinar a doutrina do nome, isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, eles inventaram isso para você justamente perder a pronúncia do nome e não saber como é que ele se chama. Você acha que os segredos eles iam dar para nós, os gentios? Óbvio que não. Em Gênesis 2:4, olha só, também tem uma menção. Esta é a gênese do céu, ou seja, o início dos céus da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui no hebraico, verso 4, essa é a gênese da criação, quando, aqui ó, tetragrama, o Senhor criou, né? Yud, Re, Vav, Re. Então vamos ver agora, olha que interessante. Como eu disse antes, o Yud, Re, Vav, Re, ele veio depois do Iá. A primeira menção do nome está lá em Êxodo 15, verso 2, que é Iá, né? Até eu vou abrir aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó, Iá. Português, ó, o Senhor é minha força. No hebraico moderno, né? Iá. Ó. É isso aqui. Esta é a primeira origem, tá? É Iá, é a raiz do nome. Se você quer falar o nome correto, a raiz deste nome é Iá. Iar, lembre-se do rei no final, o rei tem som de R fraco, então não é Iá apenas, é Iar. Você tem que dar uma ênfase no R fraco no final, é igual hot dog, igual house em inglês. Você não pode, por causa que é português, porque no H, o H no português não tem som, mas nós não estamos falando português aqui, nós estamos falando hebraico, tá? Só para te avisar. Então é Iá, primeira menção. Agora olha só que coisa interessante. Olha esse texto aqui, ó, de Salmo 150, verso 6. Lá diz: todo o ser que respira louve a Iá. E depois fala aleluia. Agora você vai entender uma coisa aqui, ó. Salmo 150, verso 6. Então olha que interessante. Muitas pessoas pegam e começam a falar sobre Iau, né? Agora eu vou provar para você que o nome não é Iau. Não existe Iau na Bíblia. Em nenhum momento da Escritura do Antigo Testamento, tá? Nos originais. Salmo 150, verso 6. Tá aqui, ó. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Aqui no original não é Senhor,
é Yah. Olha o nome verdadeiro aqui, ó. Todo ser que respira, louve a Yah. Yah. E aqui está escrito Hallelujah. Entendeu? Então, veja a ligação. Aleluia é louvor a Yah. A palavra aleluia é formada de duas partes no hebraico. Tá? Está aqui, ó, lamed, rei, que o som é lá e ha, halal, né, que significa louvar. E Yah, halaluya, louvores a Yah. Halalu Yahweh, louvores a Yahweh. Yahweh, nós já vamos entrar nessa explicação, ok? Então, por isso que fica Haleluya, ou no paleo-hebraico, Halaluya, que é louvores a Yah. Ó, o paleo-hebraico não tem vogal E, tá? Som vocálico E inserido, tá? Isso foi inserido pelos maçoretas. Então, é A, tá? Não tem E, não, é A no paleo-hebraico. Por isso que fica Halaluya. Por isso que aqui está louve ao Senhor, né? Louve a Yah, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui no hebraico, todo ser que respira, ó, louve a Yah. Yah. Então é isso que significa, ok? Então, veja que eu estou vendo cada absurdo aqui na internet. Eu estou vendo as pessoas dizer assim, ó, Halaluya Yau, Aleluia Yau. Porque tem vários canais heréticos no YouTube, vários sites heréticos disseminando que o nome é Yau. E o nome não é Yau. O nome original não é Yau. Eu vou provar agora aqui. Aqui, ó. O que as pessoas estão disseminando a heresia? Que o nome é isso aqui, ó, do pai. Yau. E daí colocam um tetragrama. E depois Yahusha do filho. Bom, o filho nós vamos falar agora. Só do Criador. Então eles dizem que o nome é Yau. Agora eu pergunto. Cadê o som do rei aqui no meio que não tem? Que letra é essa aqui? Yud. Yud vai ter som de Yah. O rei vai ter som de Ah. Então você não pode tirar o som do H deste rei aqui, porque o rei tem som de H e de A. Aqui não está escrito Yah apenas, Yau. Aqui não está escrito Yau. Aqui está escrito Yahuwah. Por quê? Porque é Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês estão traduzindo errado, vocês estão transliterando errado essa palavra e consequentemente adorando outra divindade. Não é Yau. O Yud vai ter som de Yah. O Rei vai ter som de Ar com A e som de R fraco. O Vav é som de U. Então Yahu, Yahuwah, porque aqui, ó, é outro rei. E agora eu vou provar para você, porque tem vários hereges aí dizendo que a letra rei no final não tem som quando é nome. E aí que está a mentira. Olha a mentira de Satanás e dos filhos do diabo. Você conhece esse nome aqui, ó? O nome dela era Sarai. Quando o Criador a chamou, ficou Sara. Sarai, tinha o Yud no final. Sarai, som de vogal. Ficou o quê? Sara. Sara, ó, o rei aqui no final. O rei, a letra que está no nome do Criador. Duas vezes no tetragrama. Trocou-se e aqui tirou o som? Não, pelo contrário, deu um som no nome dela. Sara. Você não ficava só Sar. E não é Sar, é Sara. Abraão, então, ó, olha aqui como é que era o nome dele. Era Abram ou Avram. Não tinha rei no nome dele antes de ser chamado pelo Criador. Quando o Criador o chamou, mudou o nome dele para Abraham. Abraham. Olha o som do R fraco aqui. Então essa balela de que quando o rei está no final não tem som vocálico ou som nenhum é heresia. Heresia de herege, de filho do diabo, para ensinar às pessoas um engano chamado denorex. O que é o denorex? É você ensinar um nome parecido com pronúncia parecida, mas que não é o verdadeiro nome. É enganar as pessoas. Iau. Este termo Iau é de divindades pagãs.
estão ensinando um nome falso a vocês. Olha aqui, ó. Então tem um canal herético aí no YouTube chamado Manual de Yao, que dissemina que o tetragrama Yud He Vav He, eles transliteram para YHWH, eles dizem assim, ó, louvem a Yao, olha aqui a deturpação da escritura. Aqui não está Yao na escritura, seus hereges. Não está Yao na escritura. Está Yahua, está Yah. E em Salmos está Yah, não é Yao. Vocês estão acrescentando na Bíblia que não tem, seus filhos do diabo. E eles ainda traduzem errado os textos. Eles dizem assim, ó, louvem a Yao todos os animais terrestres. Esse print aqui, ó, é de um vídeo do canal Manual de Yao, tá? Olha só, todos os animais terrestres, louvem a Yao, todos os animais terrestres. Aí eles colocam lá cenas de leões, né, e lobos rugindo e uivando. Ok. Agora, se todos os animais terrestres, então, eles devem louvar a Yao pelo som que eles fazem, cadê o louvor dos grilos se o grilo é um animal terrestre também? Cadê o louvor? Cadê o som de Yao da boca deles? Não sai Yao. Então vocês estão viajando, assim como os que vivem nos profundos mares e os grandes animais marinhos. Cadê o som Yao deles? Cadê os peixes, hein? Cadê os peixes fazendo o som de Yao? Então vocês são hereges nível master. Não é Yao, isso aqui é heresia. Isso aqui é heresia. O rei está aqui, o rei tem som de H, de R fraco. Então deveria ser Yahuwah, Yahuwah, e não Yao. Não existe Yao em nenhuma parte da escritura, no Antigo Testamento, nem no Novo, nem em nenhum lugar, em nenhum manuscrito. Vocês adulteraram a Bíblia de tal maneira só para apoiarem suas heresias malditas. Eu acho que para a maioria das pessoas já deu para entender como que é o nome do Criador, mas para alguns hereges nós temos que desenhar. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, tá? Yud no paleo-hebraico seria Yad, Rei, tá? O Vav e outro Rei. O nome do Criador, tá? O tetragrama, vamos falar de tetragrama, né? Então tá aqui, paleo-hebraico, ok? Yad, Rei, Vav, Rei, ou Yud, Rei, Vav, Rei. No hebraico moderno seria, vou colocar, pode ser em cima melhor, o Yud, tá, que é menor, ó, Yud, Rei, o Vav e outro Rei, tá? Paleo hebraico e hebraico moderno, tá? Lembra que a leitura é de trás para frente, tá? Então aqui, na transliteração, o que acontece? Vocês querem dizer, tá? Os hereges, na verdade, os falsos mestres, o que eles dizem? Eles dizem que é o seguinte: o Yud ele vai ter som de Y, então eles fazem Y. O Rei ele vai ter som de, segundo eles, tá, que é errado, vai ter som de A. Já está errado. Só aqui já está errado. O Rei não tem som apenas de A. Primeiramente é de H ou de AH. E daí o que eles pegam depois e fazem? Que o Vá vai ter som de U. Então eles pegam e colocam o U. E esse aqui eles simplesmente omitem. Eles omitem totalmente o som do último Rei e só colocam a grafia como se fosse um H. E daí como é que eles pronunciam? Iau. Agora eu pergunto, cadê o som de R fraco desta letra? Não tem, vocês omitiram, vocês estão então omitindo a real pronúncia do nome do Criador, porque vocês estão colocando como se isso aqui fosse apenas um A. O que vocês querem fazer? Vocês querem fazer isso aqui, ó. Vocês querem fazer com que cada letra, vou pegar aqui no hebraico moderno, tá? Vocês querem fazer com que cada letra, né, tenha
a sua devida colocação. Por exemplo, o Yud, ele aqui em cima, ó, o Yud, ele teria o som de Y, o Rei de A, aqui U e aqui H. Vocês querem fazer isso aqui, ó. Só que o hebraico não é assim, pessoal. O hebraico não é... Vamos crescer, pelo amor do Criador. O hebraico não é português. Você não translitera as letras assim. Porque o hebraico não tem apenas... Ainda mais com o rei, porque o rei é consoante e é vogal ao mesmo tempo. Então, pessoal, pelo amor do Criador, isso aqui está errado, tá? Vocês querem fazer isso aqui, ó. Daí vocês dizem Yau, né? Vocês só colocam aqui, ó. Yau. E omitem essa e falam só Yau. Então, pelo amor do Criador, não é assim que funcionam as coisas, tá? Vocês têm que entender o seguinte, ó. Yud, Rei, Vav e outro Rei, ok? Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês têm que entender que não é assim, ó. Não é uma letra para cada, tá? Não é assim no hebraico. Vocês não estão falando português. Vocês estão fazendo uma... Ou, aliás, vocês estão tentando fazer, né? Na verdade, uma exegese em hebraico. Vocês não estão sabendo, porque os falsos ensinos são assim mesmo, tá? Confundem todo mundo. O Yud, né? Que no paleo hebraico é Yad. Aqui no antigo, tá? Vamos colocar nos dois de novo, só para vocês terem noção. Yud, Rei, o Vav aqui e mais um Rei, tá? Então assim. Qual que é a real transliteração desta letra? Yud, né? Yud aqui e aqui Yad, né? A real transliteração dessa letra seria Y ou Ya, porque o Yad ele tem esse som aqui, ou I ou Ya. Não existe esse som aqui de Al, tá? Então não existe U aqui, tá? Isso aqui não existe. E o Rei, então, o que seria? Você tem que entender que o Rei ele tem som de A, H ou de... Vou botar aqui embaixo. Ra. Então não existe Iau, porque você tem que dar o som do H desta letra, que é o Rei. Ou AH ou Ra, e nesse caso aqui é AH. Então é Iah, o som consonântico do R fraco, Iah, porque esse é o som natural do Rei, e aqui sim é o U. E você não pode omitir esta, que é outro Rei, que vai ter outro som de, né, de A nesse caso. Por isso que o nome é Y, o A e o H, né, o U e outro A e H. Então mudando aqui, ó, Y, que é o Yad ou Yud. Se você quiser também colocar como se fosse a pronúncia mais cheia do Yud, também pode ser Ya, tá? Porque na contração da pronúncia você vai falar a mesma palavra. O Rei, H, Yah. Aqui você já encontra toda a raiz do nome dele. E depois vem o que? Vem o Vav, que é o som de U. No paleo hebraico é Uau. E outro Rei, outro A. É tão simples, olha o nome aqui. Yahuwah. Essa é a verdadeira pronúncia do tetragrama. Vocês querem falar de tetragrama? Essa é a verdadeira pronúncia do tetragrama. É impossível ser Yau, porque vocês, na superficialidade interpretativa e transliterária das letras, vocês querem colocar como se uma letra fosse a outra letra. E não é assim, pessoal. No hebraico, não é assim, ainda mais com o Rei, tá? O Rei, ele não tem um som só, é Ah ou Ha. Nunca, tá? Vai ter aí um som isolado, sempre vai ter esse acompanhamento. Por isso que a pronúncia tem que ser obrigatoriamente Yahuwah, até porque Ruah vem do verbo existir e ser, e Yah
Eu sou, então ele é o eterno. É isso que significa. Eu sou o eterno. Outras provas aqui, ó. Outras provas aqui, ó. Olha como o rei, aqui no final, ó, o rei, tá? Paleohebraico aqui moderno, ele vai ter som de A no final. Olha essa palavra aqui, ó. Hayá. Hayá. No início ou meio, tá? Sem vogal. Depois ou como artigo definido ha. Hayá. É o verbo ser, verbo estar, verbo existir, ó, become, be. A palavra original aqui, ó, Hayá, aqui tem um rei no final. Vocês estão vendo aqui, ó, vou dar um zoom. Olha isso aqui. Rei, Yud, rei. Hayá. Olha esse rei no final, ele tem som. Ó, ele tem som. Vocês não podem tirar o som de uma letra. Então vocês não podem ocultar isso, só porque vocês acham, por mero achismo. Olha que interessante então, ó. Ah, o rei não tem som no final, beleza. Então tá aqui, ó. A palavra Adamar. Aleph, Dalet, Men e Rei. Cadê que não tem aqui, ó? Você vai pronunciar isso aqui Adamar. Então vai ter som sim. É heresia dizer que não tem som. Aqui, ó. Ah, mas isso é só para os nomes. Então tá, aqui tem mais nomes, ó. Aqui tem outro nome. Micá. Olha só, Micá, que é o nome de um profeta. Tá aqui, ó, o Mem, Yud, o Kaf e o Rei, Mika. Você não vai falar Mik, é Mika. Vai ter o som de Ar no final. É o profeta Miqueias, tá? Em inglês, Mika. Você vai falar o Mi e o Kar, Mika, Miqueias. É um nome. De onde é que não tem pronúncia? E agora aqui então, ó, Mika e Micaiah. Também tem a pronúncia do rei no final, que é um som de A. Então vocês não podem dizer que não tem som de A no final. Olha aqui, ó, e como se não bastasse, ó, Micaiah, a origem do nome do profeta Miqueias, tá? Que tal Neemiah? Ó, mesma coisa. Aqui, ó, o Mem, Yud, Kaf, Yud e o rei, Micaiah. Ó, Micaiah. Tá aqui as provas. Aqui o nome original do criador, Yah, é a raiz mais antiga do nome. Tá aqui, ó, Yud e o rei, Yah. E tem que cuidar muito com esses sites também, porque assim, ó, ele pode dar uma fonética que não é a verdadeira, tá? Aqui tá o Yah, mas eles colocam um W, tá? Esse W aqui, ó, ele não cabe aqui, porque não é W, é rei, entendeu? Os sites também estão tentando adulterar. Eu estou falando aqui, ó, se a origem é Yud Rei, então não tem som de W, vai ter som de A. Por quê? Porque o rei vai ter som de Ra ou A, como nós vimos aqui, ó. Rei, A ou Ra, ok? Então tem muitas regras que vocês precisam entender. Olha a outra heresia que o canal Manual de Yao dissemina. Eles dizem num vídeo deles assim, ó, e as escrituras confirmam que todo o nome, ou seja, toda a pronúncia do nome do Criador está presente nestes nomes, descartando assim completamente o falso nome Yahuwah, pois se esse fosse o nome verdadeiro, o filho, por exemplo, deveria se chamar Yahuashá ou Yahuashua. Olha o nível de heresia desses hereges, pessoal. Olha isso, isso aqui não existe o que eles estão falando. Isso aqui é uma deturpação, não existe isso. Da onde é que as escrituras confirmam que todo o nome, toda a pronúncia do nome do Criador tem que estar necessariamente presentes no nome do Filho? Isso não existe, pessoal. Isso não é assim dessa forma, não é. Então assim, cuidem os filhos do diabo que estão disseminando eles. E isso aqui é o fermento dos fariseus. E eles querem chamar todo mundo que não crê como eles de hipócritas. Eles enchem a boca para falar que somos hipócritas, que somos criminosos, né? Por ensinarmos a verdade. Tá aqui, ó. Ó, outra verdade, ó. O nome dele era Abraão, Avram, e ficou Abraham. Você não vai falar Abraão. O português traduziu errado. Abraão é errado. Tiraram o H, tiraram o rei. É Abraham. Esse é o nome verdadeiro. Você não pode. Se você se chama João, se você se chama Jonas, você vai falar Joas?
você é Joas ou você é Jonas? Você é Jonas, tem o som de N de navio. Você não pode omitir as letras, senão você vai estar sendo desonesto. Então o nome dele é esse aqui, ó. Ahayá, Ashar, Ahayá, eu sou o que sou, eu sou o Eterno. Também na Septuaginta eles fizeram heresia. Estudos revelam que apenas em cópias posteriores da Septuaginta grega, datadas no final do século I em diante, os copistas começaram a substituir o tetragrama Yud-He-Vav-He, né, YHWH, por Kyrios, que significa Senhor, em letras maiúsculas, e por Theos, que significa Deus. Olha a heresia aí, tudo paganizado. Essa foi a razão de, né, o tetragrama aqui, ó, YHWH, Yahweh, ter desaparecido graficamente do texto do Novo Testamento em algumas traduções bíblicas. Está aí, ó. Eles adulteraram para que as pessoas não falassem o nome do Criador. E agora eu vou provar para você que o nome do Criador também pode ser lido como Yahuwah. Yahuwah, sim. Porque em paleo-hebraico é assim o nome dele e é esta a pronúncia que vai ter. O Yud, que simboliza aqui um braço com uma mão, vai ter som de Yah. Aqui o rei simboliza, né, uma adoração. Aqui também em picto, né, em pictográfico, aqui, ó, é um braço, uma adoração, ou ole para o prego, o vav é prego, e ole, ou seja, ole para a cruz. O nome do Criador está mostrando que devemos olhar para o sacrifício que ele fez para a remissão dos nossos pecados, né, através do Messias. Por isso que é Yahuwah. O rei aqui, ó, o vav e o rei. A pronúncia disso é Yahuwah. Não é Iau, não existe Iau aqui, gente do céu. Onde é que está Iau aqui? O paleo-hebraico é assim, ó. O nome mais antigo que você vai encontrar é esse aqui, ó. Yud, rei, o Vav e o rei, tá? É na questão do tetragrama, ok? A forma escrita mais antiga é essa. Lembrando, a primeira original é Yah, tá? Veio antes do tetragrama. Mas se você vai falar de tetragrama, então fale certo, porque é Yud, som de Yah. Rei vai ter som de A e H. Depois o Vav é som de U apenas e outro rei, mais um AH. Ou seja, Yahuwah. Não é Iau. Como é que você vai dizer Iau? Cadê a outra pronúncia aqui do H? Não tem. Então é herege quem ensina que a última letra não tem som. É herege quem ensina que o nome é Iau. Por quê? Porque você está omitindo este H aqui, ó, este som de R fraco, para colocar como se isso aqui fosse um A e aqui um U. Daí fica Iau, e não é Iau, é Yahuwah. Bem na pronúncia, tá, seus hereges? Como você pode ver aí, tetragrama, né? Significa 4 letras. O que acontece? Vejam só essa letra. Yud, está no paleo-hebraico, o rei. Aqui você vai encontrar assim, que é o Vav, que significa prego, tá? Também tem esta forma e também tem esta forma. Aconteceu essas dobras por causa de alguns manuscritos e ficou assim, mas todas estão certas. Yud, rei, e o Vav vai ter som de U. E depois mais um rei no final depois deste Vav, ok? Mas estão todas certas aí, dessa forma o Vav. No final do tetragrama tem mais um rei. Isso é na forma paleo-hebraica, que é o hebraico mais antigo, ok? De trás para frente você vai ver. Então, transliterando, é o Y, o H, o W, também chamado de duplo V e H, ou duplo U. Então, né, YHWH. Transliteração do tetragrama. No hebraico moderno, você vai encontrar aí o Yud, Rei, Vav, Rei, escrito dessa forma, tá? Isso é o hebraico moderno. Tetragrama. Y, o H, o W, o H. Vai ter som de U esse W aí, tá? Então, aí, ó. Agora o que acontece? Na pronúncia fica assim, ó. IA, porque o Yud vai ter som de A. Ali o W é som de U, que é um Vav, e outro A. Esta é a forma correta de pronunciar o tetragrama, só para explicar para vocês. Então a pronúncia seria mais ou menos assim, a portuguesada, ó. A pronúncia, tá? Yahuwah. Yahuwah com R fraco, ok? Podia colocar um H aí no lugar desses dois R's, mas a pronúncia é essa. Roma, né, a seita romanista, eles usaram aí o V também para disseminar uma heresia do Jesus, né, para ficar Jesus lá depois, ou Yesus, eles pronunciam.
que está errado, né? Por isso que houve muita modificação aí entre o V, né, que é o Vav, e a pronúncia de U. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Agora é só sobre o nome do Criador. Então a pronúncia é essa, Yahuwah, porque essas são as pronúncias no palo-hebraico, ok? O palo-hebraico tem som vocálico, sim. Seria isso. Então disseminaram aí várias heresias, tá? Entre elas, os nomes que a gente vai escrever aqui agora, tá? O Yahuwah tá certo, a pronúncia. Agora, o que eles inventaram mais? Mudaram para Yahuwah. Depois, esse Yahvé também. Depois mudou para Javé, também tem. E depois o bonitão Jeová. Tudo heresia, tá, pessoal? Não é o original, isso aí é letra J. Nem existia antigamente, veio há 500 anos atrás, tá? 5 séculos atrás, só para esclarecer aí para vocês. Então, tem que explicar tudo isso certinho para vocês entenderem. Olha só, para você compreender melhor. Yud, He, Vav, He, tá? Yud, He, Vav, He, o tetragrama, de trás para frente, ok? Você vai ver aí, ó, só o Yah, ok? Que tá certo, é a raiz do nome. Yah, que significa eu sou. Então, Yud, He, Yah. Também temos Yud, He e o Vav, que daí seria o quê? Yahu. Lembre-se sempre, porque esse rei tem som de H, não é Yau, é Yahu. E o Yud, He, Vav, He, que aí você vai ter o quê? Yahu, Ah. Esta é a pronúncia do tetragrama. Então assim, pessoal, eu poderia falar sobre muito mais coisa aqui, porque o assunto é profundo e complexo e exige estudo, sim. Exige você se empenhar em estudar para aprender sobre o hebraico. Existem regras gramaticais do hebraico, existem distinções silábicas que tornam impossível a pronúncia Yao ou Yahu. Não existe em nenhum manuscrito a pronúncia e escrita Yahu. Quem estuda sabe, só hereges é que vão difundir um nome falso, né, chamado, esse nome aqui, ó. Esse nome falso aqui chamado Iau, não existe isso em nenhuma literatura, em nenhuma gramática, não existe. Isso é coisa de herege, tá? Tem vários hereges, é só você ver quem está disseminando esse nome errado aí. Iausha também está errado, não existe Iau no início do nome do filho e nem no nome do Criador. Isso é heresia, gente que não conhece o hebraico, porque não se pode ocultar o H e nem o som dele, ele tem um som. Eles tiram o som do H e colocam um A e U. Cadê o H aqui no meio? E cadê o H no final? Não tem som. E tem que ter som. A pronúncia é esta. Também tem a questão da respiração. Por que o Salmo, aqui ó, 150 verso 6 diz: todo ser que respira, louve a Yah, aleluia. Tá aqui ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Aleluia, louve a Yah no original. Por que todo ser que respira, louve a Yah? Agora que eu vou mostrar isso para você. Ou seja, como você viu no vídeo aí, é porque a respiração tem este som. O Yah é, ou seja, eu sou, né? O eterno, é isso que significa esse tetragrama, essa pronúncia, Yahuwah, porque Ruah daí vai ser do verbo Havá, nessa raiz, né, ter o significado de respirar, de ser. Então o Yah, ele existe, o Yah sempre existiu, o Yah é eterno, ele é o Yah, eu sou, é isso que significa esse tetragrama e essa pronúncia Yahuwah, eu sou, é isto que significa, não tem como ser mais claro do que isso. Por isso que o nome dele não pode ser Yehová, Teós, Iau, Jesus, Deus, Zeus, Jeová, Iauhu, Iaohu, não tem nada a ver com isso, não é Javé, não é Yavé,
é Yahweh ou Yah. Todas essas duas formas estão certas, porque significam a mesma coisa. Quando você fala que o nome é Yah, você não dá o significado do seu nome. Você está dizendo outra coisa. Entendeu? Por isso que é muito importante saber isso. Está entendendo? É por isso. Não obstante, também encontramos a questão do DNA. Aqui o nosso DNA, o que comprova que tem um espaço, tá, de informação, e esse espaço a ciência conseguiu comprovar e ver hoje que tem uma diferença de 10, 5, 6, 5, tá? No hebraico, cada letra tem um valor numérico, então você vê Aleph, Bet, Gimel e Dalet, né? Você vê aí cada um aí, é 1, 2, 3 e 4, valor numérico. Encontrar no DNA a seguinte sequência, Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, o tetragrama. Yud, ele é a 10ª letra, o Rei é a 5ª letra, o Vav é a 6ª letra, e o Rei de novo a 5ª letra. Isso está no nosso DNA. O Criador, ele colocou dentro do ser humano a sua assinatura, como se toda a raça humana fosse sua criação e propriedade, ok? É isso que significa. O nome do Criador é tão importante que o tetragrama aparece quase 7.000 vezes nas escrituras, tá? E aqui é bom frisar que o nome, o tetragrama, também é usado, como você pode ver aí, em algumas seitas. Não é que o tetragrama seja satânico, e sim que eles pegaram para si o verdadeiro nome e estão colocando aí em suas seitas, tá? Em rituais, como você pode notar que eles estão usando, tá, as letras que compõem o nome do Eterno para fins maléficos. Então não significa, é importante eu frisar aqui, que o tetragrama é do mal. Pelo contrário, eles estão roubando a essência, tá, do nome para usar para o mal. E sim, isso é possível, como bem você pode ver. Inclusive está na maçonaria. Não quer dizer que o tetragrama é da maçonaria. Entenda, eles roubaram a essência do nome. E só para constar aqui, ó, como você pode ver, Yahweh é o Deus Supremo dos gnósticos. Então toda vez que você vê algum herege pronunciando Yahweh, eles estão pronunciando o Deus dos gnósticos, tá? Está aí, ó. Veja bem isto. Isso é heresia. Yah é o nome de Deus entre os gnósticos, tá? O Espírito Divino que está simbolizado aí pela vogal O, que é o círculo eterno. A letra I, que simboliza o ser interno de cada homem, porém não se mistura com a letra A, que serve de ponto de apoio. Tá aí as bases. É uma deidade suprema gnóstica, Yah. Você pronuncia Yah, você não está pronunciando o nome do verdadeiro Criador. Você não pode tirar a essência da letra Re. Ela é tão importante que está 2 vezes no tetragrama, tá? Então tá aí, ó. Essa é a verdade. Olhe isso. Ó, então toda pronúncia, ó, não importa a grafia ser diferente, quando você pronuncia, você vai estar invocando outra divindade, vamos dizer assim. Yah, 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 é a mesma coisa. Você vai falar a mesma coisa, a grafia mesmo sendo diferente. Então olha o perigo que essas pessoas estão ensinando para vocês. Olha o que Aleister Crowley, que é o maior satanista de todos os tempos, tá? O que ele falou? Este nome Yah é cabalisticamente idêntico ao da besta e ao seu número 666, de modo que quem invoca o primeiro também invoca o último. Olha o que ele disse, tá? Ele disse isso no livro dele, Mágica em Teoria e Prática, capítulo 1. A magia sexual é Yah, o Kundalini, a serpente é Yah. Olha isso, olha onde é que essas pessoas estão se metendo, pessoal. Aqui, Yah é um poderoso mantra ligado aí a ritos de iniciação à magia sexual e alquimia de práticas sexuais. Aleister Crowley que disse isso. Então não importa se você está dizendo Yah, 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 Yah com essas grafias, você está invocando outro Deus. Não importa dizer que não. Tá aqui, ó, foi achado em manuscritos o nome Yah aqui, ó, só que isso aqui é uma tradução errada, tá? Ó, papiro encontrado dentro dos manuscritos essênios, cristãos gnósticos, veja isso. De Qumran, do Mar Morto, tem escrito o nome do Deus do trigrama grego Yah. É trigrama aí, tá? Os gnósticos, como vimos, ensinaram que Jeová, a divindade dos judeus, era Yaldabaoth, o filho do antigo Borro, ou Caos, o adversário da sabedoria divina, Helena Blavatsky. Olha o nível de heresia que esses caras do Yah aí estão disseminando para vocês. Isso é satanismo, pessoal.
Nós não estamos falando que o tetragrama é satânico, nós estamos falando que o que vocês estão ensinando como o tetragrama que é satânico. Tá? Olha aqui, isso aqui está documentado, isso aqui é histórico, isso aqui está em códices, em livros. Olha isso. É Zeus, é satânico. Olha o que o Albert Pike, que é o maçom grau 33, já falei muito dele aqui no meu canal. Iau, o nome grego de 3 letras da deidade. Tá aí. Um maçom fala isso e você pega e ensina para as pessoas aí que o nome é Iau. Iau, não é Iau. Tem nada de Iau. Tá aí, ó. É terrível, pessoal. É terrível. O que eles estão ensinando é terrível para vocês. Abram os olhos. Eu vou passando aqui e vocês vão dando pausa para ver. Olha aí, ó. Devemos esperar a sessão de Osíris amanhã ou no dia seguinte. Nascimento, morte e ressurreição. Iau. Aleister Crowley. Iau é a fórmula da magia. Olha isso. Olha o que estão ensinando para vocês. Tá? Iau como fórmula mágica. O que eles fazem? Eles ficam falando essa palavra, Iau. Então, você já ouviu isso? Pois é. É tudo isso, está ligado a esses mantras satânicos. Tá? Olha o que está ligado a isso aí. Maçonaria. Shiva é o Bel da Babilônia, idêntico ao deus do sol, Iau. E representado por Litói ou pilares. Está na enciclopédia maçônica. Gente, é tanta coisa aqui, ó. Abraxás, aqui que eu queria chegar. Iau é Abraxás, o deus serpente de cultos gnósticos, considerado o equivalente da serpente de Gênesis. Tá aí, ao lado está uma figura aqui de Abraxás. Ó. É satanismo puro. Então não adianta, esses caras do Manual de Iau aí. Existe um canal no YouTube chamado Manual de Iau. E ele usa o tetragrama no hebraico moderno, todavia ele traduz errado. Ele coloca aqui Iau. Esse aqui é o Denorex, é o engano. É Abraxás. Não é esse aqui o nome verdadeiro. O nome verdadeiro é Yah em sua raiz e o nome verdadeiro é Yahweh na sua pronúncia. Estão errados. O que eles fazem? Olha só. Eles estão disseminando heresia. Eles usam aqui o Romilson para disseminar mais heresia ainda. O Romilson este que não crê no Evangelho de João. Aqui, ó, o Humberto Voltz já fez vídeo desmascarando o Manual de Iau, tá? O Romilson tá ligado com eles. Olha o nível desses caras. Eles pegam, ó, Iau e colocam o tetragrama. Entenda porque esse é o nome do Eterno. Isso aqui é mentira. Olha quantas visualizações, pessoal. Eles estão levando as pessoas para o inferno, tá? Eles são heréticos. Eles ensinam aqui, ó, o arrebatamento antes da tribulação. Atalai de Iau. Estão ligados. Esse Atalai de Iau é outro herege, tá? É tudo heresia. E eles são tão desonestos, ó, o tetragrama YHWH Iau é satânico, olha a desonestidade, eles colocam o tetragrama como se fosse Iau, não é Iau, cara. Vocês são hereges. Ninguém está dizendo que o tetragrama é satânico, nós estamos dizendo que Iau é satânico. Essa pronúncia, essa grafia não é verdadeira. Vocês precisam estudar para parar de passar vergonha, cara. Vocês estão passando vergonha. E vocês ensinam o pré-tribulacionismo. Vocês falam mal aqui, ó, do Thiago Lima, vocês dizem, cara, cada besteira sobre o Thiago Lima, cara, é lamentável, vocês são difamadores. Aqui, ó, mentiras contra mim, contra o Humberto e contra o Thiago. Olha esse vídeo, pessoal. As mentiras de Thiago Lima, Romasquinho e Humberto Volto sobre a tribulação. Cara, nós estamos falando a verdade sobre a grande tribulação, que o arrebatamento é só no final. E vocês, por terem inveja, segundo, raiva, terceiro,